A família do meu marido foi passar 3 dias à praia, a Albufeira, e obrigou-me a ficar em casa a tomar conta do filho da minha cunhada. Cancelei imediatamente o cartão de crédito. Minutos depois, a família inteira ligava-me em pânico. Caros senhores e senhoras, se tiveram a oportunidade de ouvir esta história, gostaríamos de vos enviar os nossos melhores votos. Esperamos que gostem da história. Acordei com as cortinas do quarto ainda fechadas, deixando apenas uma fresta de luz que projetava os raios pálidos do início da manhã de outono em Lisboa, no chão de carvalho. A cabeça doía-me. Cada osso do meu corpo estava dorido e fraco após uma noite a lutar contra uma febre viral. A minha testa estava coberta de suor frio, mas a garganta estava seca como terra gretada após uma longa seca. Instintivamente, estendi a mão para o lado, para pedir ao Rui que me trouxesse um copo de água morna, mas o colchão estava gelado, vazio e tão liso que não havia um único vinco de alguém ter estado ali. A vivenda de luxo, com mais de 300 quadrados, uma propriedade que era apenas minha antes do casamento, estava mergulhada num silêncio assustador. Não se ouvia o som familiar dos tachos e panelas da Dona Aurélia na cozinha todas as manhãs. Não se ouvia o bater dos saltos altos da minha cunhada Bruna, uma praga caída do céu. E também não se ouvia o resmungar do Rui sobre o café da manhã estar demasiado fraco ou forte. Apenas o zumbido constante do purificador de ar no canto do quarto. Com esforço, afastei o edredão de penas e pousei os pés descalços no chão frio. Ao chegar à mesa de maquilhagem, deparei-me com um post-it amarelo colado no espelho. A caligrafia do Rui era tão desleixada e descuidada como a forma como ele tratou este casamento nos últimos 5 anos. A família foi para a Albufeira aliviar o estresse por 3 dias. Fica em casa a descansar e a tomar conta do Dines para a Bruna. Ela anda cansada, deprimida há muito tempo e precisa de relaxar. Fico com o cartão para as despesas da família. Desenrasca-te com a comida. Fiquei paralisada, os meus olhos fixos em cada palavra no papel. Li e reli até decorar. Um arrepio percorreu a minha espinha, varrendo o último resquício de calor do meu corpo febril. Albufeira. Aliviar o estresse. Deprimida. Essas palavras ecoavam na minha cabeça, irônicas e ridículas ao extremo. Um bando de parasitas desempregados, a viver inteiramente à custa do meu suor e das minhas lágrimas. E agora davam-se ao luxo de aliviar o estresse com o meu dinheiro, deixando-me doente em casa para tomar conta do filho deles. Corri para a minha mala de marca pousada no cadeirão. As minhas mãos, apesar de tentar manter a calma, tremiam ligeiramente ao abrir o fecho lateral. A carteira de pele de crocodilo tinha sido remexida. O cartão de crédito empresarial com um plafond de 50.000 euros, um cartão adicional que o Rui, com a sua lata, pediu para usar para impressionar clientes, tinha desaparecido. Até o meu poderoso cartão Black, o principal, que costumava guardar bem no fundo, também se tinha evaporado. A calma habitual de uma diretora executiva desfez-se em pedaços. Fiquei no meio do meu luxuoso quarto, a olhar para o meu reflexo no espelho. Uma mulher de 36 anos, pálida, com o cabelo desgrenhado e os olhos injectados de sangue de exaustão. Eu costumava pensar que, se fosse um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente, se assegurasse o bem-estar financeiro de todos, esta família viveria em paz. Acreditava na fachada de pilar da família que o Rui tentava manter à frente dos parentes. Acreditava nas suas promessas vazias. Mas este bilhete, este descaramento absoluto, foi uma bofetada na minha estupidez. Eles não me viam como esposa, como nora, como cunhada. Viam-me como uma caixa multibanco que não sentia dor, que não adoecia. Uma empregada de luxo com o rótulo de família. Quando eu estava bem, eles sugavam-me. Quando eu caía doente, eles limpavam o resto do meu dinheiro e iam gozar a vida, deixando-me com uma criança de 3 anos que não era minha, obrigando-me a servi-los. Um sorriso amargo formou-se nos meus lábios. As lágrimas não caíam, pois o ressentimento tinha congelado todas as emoções mais frágeis. A harmonia familiar que eu tanto me esforcei por manter durante anos não passava de uma comédia barata onde eu era a única atriz a pagar o cachê. Respirei fundo, amachuquei o bilhete na mão até se tornar uma pequena bola de papel
e atirei-o diretamente para o lixo. O meu olhar passou de choque e desilusão para uma frieza cortante como uma navalha. Querem aliviar o estresse? Está bem. Vamos ver como é que este bando de parasitas alivia o estresse sem o meu dinheiro. No meio da minha mente tumultuosa, onde planos frios começavam a tomar forma, um choro agudo rasgou o silêncio. O choro vinha do quarto de hóspedes no primeiro andar, onde a Bruna e o Diniz estavam instalados. Mãe, mãe, mãe Bruna. O choro de uma criança de 3 anos, com a fala tremida, em pânico ao acordar num quarto vazio de adultos. Aquele som foi como um balde de água fria na minha cara, despertando-me do meu ressentimento. Arrastei os meus pés pesados para fora do quarto, em direção ao corredor. A cada passo, o passado ressurgia como fantasmas, assombrando a minha mente. Lembrei-me do primeiro dia em que entrei na casa do Rui. A minha sogra, a dona Aurélia, sentada imponentemente num sofá de estilo clássico, a avaliar-me da cabeça aos pés como quem avalia uma mercadoria. Torceu o nariz, criticou-me por ser mais velha, por ter um ar de quem dominaria o marido, mas aceitou de bom grado o presente de casamento, um carro de alta gama que eu comprei para o Rui, para ele se deslocar com mais conveniência. A partir daí, começou o meu inferno como nora. Embora vivêssemos na minha vivenda, a dona Aurélia sempre se comportou como se fosse a rainha e eu a intrusa. Todos os meses, eu tinha de lhe dar uma pequena fortuna para as despesas, mas as refeições eram sempre simples e acompanhadas de palavras cortantes. De que serve uma mulher ser bem-sucedida lá fora? O dinheiro que ganhas é passageiro. Se não consegues dar um filho para continuar o nome da família, não vales nada. O teu marido só casou contigo por pena. Quem é que te quereria nesta idade? E o Rui, o homem que se dizia meu marido, um poço de vaidade e aparências. O dinheiro para o carro dele, o dinheiro para a empresa dele, o dinheiro para a irmã dele gastar em festas, era tudo meu. Mas lá fora, perante os parentes e amigos, ele batia no peito e proclamava-se o pilar da família, um diretor de sucesso que sustentava uma esposa que apenas fazia uns biscates em casa. Eu aguentei. Fiquei em silêncio para proteger a imagem do meu marido com a estupidez de uma mulher apaixonada que acreditava que o seu sacrifício seria recompensado. E depois a Bruna, a minha querida cunhada, uma mãe solteira preguiçosa e devassa, que usou o nome da minha empresa para contrair dívidas com agiotas, comprar artigos de luxo, sair à noite, deixando o seu filho pequeno em casa para eu cuidar. Abri a porta do quarto devagarinho. O Diniz estava sentado na cama, com o rosto manchado de lágrimas e ranho, a abraçar um urso de peluche já gasto. Ao ver-me, o menino parou por um instante. Os seus grandes olhos redondos olharam-me com cautela. Ele sabia que eu não era a sua mãe, e era inteligente o suficiente para sentir a atmosfera tensa desta casa. Tia Leonor chamou o menino com a voz a tremer de medo. O meu coração, embora congelado pelo ódio, amoleceu por um momento. Aproximei-me, sentei-me na beira da cama e usei um lenço de papel para limpar as lágrimas do seu pequeno rosto. Esta criança não tinha culpa, era apenas uma vítima inocente de uma mãe irresponsável e de uma família podre. O meu ódio era dirigido aos adultos, nunca seria descarregado numa criança inocente. A mãe Bruna foi passear. Ficas em casa com a tia Leonor, está bem? Se o Diniz for um menino bem comportado, a tia Leonor faz-lhe uma canja. Queres? Forcei a minha voz a soar o mais suave possível, acariciando os seus cabelos finos. O Diniz piscou os olhos, a sua pequena barriga roncou de fome. Ele acenou com a cabeça e passou os braços à volta do meu pescoço. O abraço de uma criança de 3 anos era puro e estranhamente quente, em total contraste com a frieza dos seus familiares de sangue. Levei o Diniz para a cozinha. Esta cozinha moderna e equipada, que valia uma fortuna, nunca tinha realmente tido o calor de um lar. Coloquei o menino na sua cadeira de refeição, abri o frigorífico e tirei um pouco de frango e arroz. Enquanto cortava a carne e mexia o arroz, o som rítmico da faca na tábua ecoava. Cozinhava para a criança com a ternura de uma mulher, mas na minha cabeça, as engrenagens da máquina de vingança começavam a mover-se, encaixando-se de forma perfeita e implacável. Eu posso ser humana com uma criança, mas com aqueles adultos desumanos, serei o diabo.
A canja ficou pronta, cheirando a salsa fresca. Servia numa tigela. Soprei pacientemente para arrefecer e dei-lhe colher a colher. Ao ver o menino comer com tanto apetite, os meus olhos escureceram. Come bem, meu menino, porque em breve a tua mãe e a tua avó não terão cabeça para se preocuparem contigo. Depois de dar a canja ao Dines, liguei a televisão no canal de desenhos animados habitual para ele ver na sala. O espaço encheu-se com a música alegre das personagens animadas. Voltei para a cozinha e preparei para mim um café expresso, preto e sem açúcar. O sabor amargo do café desceu pela minha garganta, despertando cada célula nervosa paralisada pela febre. Estranhamente, a febre da manhã parecia ter se evaporado. Agora, sentia-me terrivelmente desperta, fria e implacável. Amor, esse sentimento de luxo tinha morrido dentro de mim no momento em que peguei naquele post-it. Durante mais de 5 anos da minha juventude radiante, eu servi. Eu coloquei aquela família inteira num pedestal. E o que recebi em troca? Exploração descarada, traição sem limites. Eu costumava ter medo do fracasso. Tinha medo do que as pessoas diriam. Medo que rissem da diretora Leonor, tão bem-sucedida nos negócios, mas um fracasso na vida pessoal. Mas hoje, essa vaidade oca já não me importa. Quando uma pessoa é encurralada, quando lhe sugam até a última gota de sangue, deixa de ter medo. Pousei a chávena de café na mesa de vidro, abri o meu portátil e os meus dedos estalaram no teclado. O ecrã iluminou-se, mostrando a interface do meu software de gestão financeira pessoal e empresarial. Arrastei o cursor do rato e verifiquei os movimentos. 8 da manhã, uma transação de 1.500 euros, com o cartão adicional numa loja de moda de luxo no aeroporto de Lisboa. 11 da manhã, uma transação de 500 euros num restaurante de marisco em Albufeira. Os meus lábios curvaram-se num sorriso de desprezo. É bom festejar com o suor e as lágrimas dos outros, não é? Deixem-me ver por quanto tempo dura a vossa felicidade. Peguei no telemóvel e disquei o número direto do Sr. Nogueira, o gerente de balcão do Millennium BCP, onde eu concentrava todo o fluxo de caixa da minha empresa e finanças pessoais. Alô, Leonor. Que se passa para a presidente me ligar tão perto da hora de almoço? A voz grave do Sr. Nogueira soou do outro lado, com o respeito habitual por uma cliente VIP. Recostei-me na cadeira, com um tom de voz gelado, sem qualquer emoção. Sr. Nogueira, desculpe o incômodo, mas peço-lhe que informe imediatamente o departamento de cartões para bloquear com urgência todo o sistema de cartões de crédito em meu nome, incluindo um cartão Black e 2 cartões empresariais. Bloqueio imediato, sem um segundo de atraso. O Sr. Nogueira, do outro lado, hesitou por alguns segundos, provavelmente surpreendido com o meu tom decidido. Bloqueio de emergência? Perdeste os cartões ou houve fuga de informação? Vou já pedir ao departamento de cartões para tratar disso, mas queres verificar as transações desta manhã? Não preciso de verificar. Fui eu que decidi bloquear. E Sr. Nogueira, bebi mais um golo de café preto, com os olhos ainda fixos nos números que dançavam no ecrã. Congele também as 2 contas à ordem secundárias que abri para minha família. Corte tudo. Qualquer transação a partir deste momento, o banco deve simplesmente informar que o cartão foi bloqueado, sem dar qualquer motivo detalhado ao portador do cartão. Entendido? Em 2 minutos, o sistema bloqueará tudo. Se precisares de mais alguma coisa, liga-me diretamente. O Nogueira era alguém que trabalhava comigo há anos. Era inteligente o suficiente para não fazer mais perguntas. Obrigada. Desliguei. Um som seco ecoou quando atirei o telemóvel para a mesa de madeira. A primeira rede estava lançada. Fechei os olhos, imaginando a cena em Albufeira naquele momento. A minha sogra devia estar a saborear uma sopa de marisco. E o meu marido a pavonear-se, a pensar que era o rei do mundo. Eles estavam habituados a estender a mão e a receber dinheiro, habituados a passar o cartão e a ter alguém a trabalhar arduamente para pagar a conta. Não sabiam que a única fonte de vida que alimentava sua arrogância tinha acabado de ser cortada com um clique do rato. Cruzei os braços e olhei para o jardim ensolarado. Tudo nesta casa foi comprado por mim, desde os azulejos do pátio ao lustre de cristal no teto. E, no entanto, eu deixei este bando de inúteis reinar aqui durante tantos anos.
Levantei-me, espreguicei-me com satisfação, uma sensação de liberdade e poder a percorrer-me as veias. Eu já não era a nora submissa e resignada. A partir deste momento, eu tinha o poder de vida e de morte. O jogo estava apenas a começar. Rui. Para saber o que aquele bando de parasitas estava a fazer, não precisei de ir longe. Peguei no iPad da mesa de centro e abri habilmente a aplicação do Facebook. Como esperado, no topo do feed de notícias estavam as fotos e os diretos deslumbrantes transmitidos da conta da Bruna. A minha cunhada diabólica vivia de likes e visualizações virtuais. Onde quer que fosse, tinha de exibir ao mundo que tinha dinheiro, embora não tivesse um único cêntimo ganho por si. No ecrã do meu iPad, a descarada da Bruna estava a fazer um direto, com a boca pintada de um vermelho berrante. Atrás dela, o cenário de um dos restaurantes de marisco mais caros e luxuosos de Albufeira, onde uma refeição modesta custaria vários meses de salário de uma pessoa normal. Olá a todos. Hoje a família da Bruna está em Albufeira a apanhar ar fresco, a comer só uma coisinha leve, lavagante e uma cataplana de marisco. Estávamos tão cansados. Temos de aproveitar, meus amores. A voz da Bruna era estridente e afetada. Ela fez questão de passar a câmara pela mesa gigantesca, cheia de iguarias. O fumo da cataplana subia, misturando-se com o vermelho vivo dos enormes lavagantes. A câmara virou-se para minha sogra. A dona Aurélia estava sentada no lugar de honra. Ao pescoço, um fio de ouro tão grosso como o meu dedo mindinho. Na mão, uma tenaz de marisco. Ela estava a partir com entusiasmo a pata de um lavagante gigante, a boca a mastigar ruidosamente, com gordura a brilhar nos cantos dos lábios. Está bom, mãe? A Bruna aproximou o telemóvel do rosto da dona Aurélia. Ela levantou a cabeça, sorriu com um ar de superioridade. A sua voz estridente ecoou por todo o restaurante. Bom, raios, se temos dinheiro, por que não comer bem, não é, filha? Temos de viajar assim com estilo. Vale a pena. Ficar enfiada em casa como aquela eremita, mesmo que fizesse uma montanha de ouro, acabaria por morrer de tédio. Com certeza, mãe. A voz do Rui surgiu de fora do enquadramento. A câmara virou-se. O meu marido estava de perna cruzada, com um charuto na mão, um que um parceiro de negócios me ofereceu no Natal passado. O rosto dele estava virado para o teto. Vestia uma camisa de marca impecável. A camisa cuja fatura eu tinha visto ser paga com o cartão adicional esta manhã. O dinheiro é para ser gasto. Uma mulher, por mais bem-sucedida que seja, tem de saber o seu lugar e servir a família do marido. Deixa-a ficar em casa a cuidar da criança e a limpar. O dinheiro que ela ganha, a empresa que ela abriu, mais tarde será tudo nosso. Temos é de aproveitar primeiro. O Rui fala com toda a razão. A nossa Leonor é ótima a ganhar dinheiro, mas é muito provinciana. Mesmo que viesse passear, nem saberia o que comer ou vestir. Enfim, ela está ocupada a ser a nossa criada. Por isso, nós gastamos o dinheiro por ela para a economia crescer. Ri. A Bruna riu-se às gargalhadas, passando a mão pelo cabelo artificialmente ondulado, posando para a câmara com presunção. As palavras mordazes, as frases descaradas daquela mãe e dos seus filhos, ecoaram claramente na minha sala de estar silenciosa. Cada palavra era como uma agulha envenenada a espetar-se nos meus ouvidos. Eles comiam à minha custa, gastavam o meu dinheiro suado e ainda por cima usavam a minha humilhação como entretenimento para as redes sociais. Sentei-me de pernas cruzadas no sofá, com a chávena de café já fria na mão, a assistir calmamente ao direto. Se fosse a Leonor do dia anterior, provavelmente estaria a chorar de humilhação e dor. Mas a Leonor de agora sentia apenas um desprezo profundo. Olhei para o rosto convencido do Rui, para a boca bicuda da minha sogra e para o sorriso falso da minha cunhada, e senti uma estranha satisfação. Riam-se. Riam-se à gargalhada, comam até não poder mais, bebam até cair para o lado, porque esta será a última festa, a última jogada que farão com o meu dinheiro. Esta peça de teatro de luxo ilusório está prestes a chegar ao fim. Levantei o dedo e deslizei suavemente pelo ecrã, deixando um emoji de riso no meio do direto da Bruna, e depois, calmamente, desliguei o ecrã. O silêncio voltou, mas a tempestade que se aproximava daquele restaurante à beira-mar
seria mais violenta do que nunca. A tarde passou num silêncio pesado. Tinha acabado de arrumar a louça na banca quando o Diniz, na sala, começou a chorar. Ele encostou a cabeça a uma almofada, o rosto vermelho. Corri até ele e senti-lhe a testa com as costas da mão. Estava a arder. Ele apanhou a minha febre viral. A pobre criança, a mãe biológica, estava ocupada a descascar lavagante e a fazer diretos, enquanto ele gemia em casa. Apressei-me a pôr-lhe uma toalha morna na testa e fui procurar um antipirético. A farmácia lá de casa estava sem o xarope para crianças. Lembrei-me vagamente que a Bruna tinha comprado um estoque de medicamentos e deixado no quarto dela. Acalmei o menino e subi ao primeiro andar, abrindo a porta do quarto onde a Bruna e o filho estavam. Mal entrei. Tive de franzir o nariz e tapá-lo. O quarto tresandava a um perfume barato e enjoativo, misturado com o cheiro a mofo de uma pilha de roupa de marca usada e não lavada, atirada para cima da cama e para o chão, maquilhagem espalhada por toda a mesa de cabeceira. Tentei reprimir a minha aversão e aproximei-me da pequena cômoda para procurar os medicamentos. A gaveta de cima estava cheia de faturas de compras, papéis de rebuçados e outras quinquilharias. Não havia medicamentos. Abri a segunda gaveta. Tinha um pequeno cadeado, mas não estava fechado, apenas encaixado. A minha curiosidade, aliada ao meu instinto de mulher de negócios, levou-me a puxar a gaveta. Lá dentro não havia antipiréticos, apenas uma pequena caixa de metal e um dossiê grosso. As folhas amareladas estavam dentro de uma capa de plástico transparente. Peguei no dossiê e, na capa, um título em negrito saltou-me aos olhos. Contrato de empréstimo pessoal. O meu coração falhou uma batida. Abri rapidamente as páginas. Fiquei tonta ao ver os números inacreditáveis. 25 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros. Eram todos empréstimos com juros exorbitantes, juros de agiotas. Mas o que fez o meu sangue gelar, o que me deixou paralisada como se tivesse sido atingida por um raio, foi a secção do mutuário. O lado A era um qualquer grupo de marginais. E o lado B, o nome do mutuário, Leonor Mota. O meu número de cartão de cidadão, a morada da minha casa e, no canto inferior direito, uma assinatura falsificada do meu nome, perfeitamente imitada, ao lado de uma impressão digital a vermelho. As minhas mãos tremiam incontrolavelmente. A Bruna, aquela praga de cunhada, tinha ousado usar os meus dados pessoais, usar o meu nome como empresária para contrair empréstimos com juros altíssimos para financiar os seus vícios e o seu estilo de vida luxuoso. E o pior de tudo, esta assinatura não podia ter sido falsificada apenas por ela. Como é que ela saberia o modelo da minha assinatura em contratos? Folheei apressadamente os restantes papéis no fundo do dossiê. Outro documento caiu. Desta vez não era da Bruna. Contrato de penhor de cotas. O titular do penhor, Rui Antunes. O conteúdo: penhor de 15% das cotas da L.M. Consultores, a empresa da qual eu era diretora e detinha 100% do capital, a uma empresa de penhores para garantir o pagamento da dívida de Bruna Antunes. No fundo, outra assinatura falsificada em meu nome e o carimbo vermelho da minha empresa, o carimbo que eu guardava sempre no cofre do meu escritório, o cofre cuja combinação só eu e o Rui sabíamos. A caixa de Pandora tinha sido aberta, expondo a verdade mais nojenta e cruel. Eles não só me roubavam o dinheiro, não só me ridicularizavam, eles estavam a conspirar pelas minhas costas para desviar os meus bens, para me transformar numa devedora de milhares de euros por causa dos erros da sua família podre. O meu marido, o homem com quem eu dormia todas as noites, foi quem roubou a combinação do cofre e ajudou a irmã a cometer uma fraude para se apropriar dos bens da sua própria mulher. Fiquei no meio daquele quarto mal cheiroso, a segurar o dossiê com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos, o papel amarrotado sob a minha força. A dor da traição deu lugar a uma fúria avassaladora que ardia como fogo do inferno no meu peito. A lei. Sim, eu tinha de recorrer à lei. O jogo da família tinha acabado. Agora era hora de arrastar estes ratos para a luz e enjaular. Luz.
Eles não sabiam que, ao mexer com o orgulho de uma mulher de negócios, o preço a pagar seria a sua própria vida. E o preço a pagar por uma refeição de luxo começou com um som seco de um terminal de pagamento. O relógio marcava quase 2 da tarde. À mesa estava uma confusão de cascas de lavagante, tampas de panelas gordurosas e várias garrafas de vinho francês de primeira categoria já vazias. O Rui espreguiçou-se, recostando-se na cadeira de couro, e esfregou a barriga inchada de tanto comer. Soltou um arroto ruidoso, como se estivesse muito satisfeito. Olhou para a mesa ao lado, onde umas raparigas jovens estavam sentadas, e pigarreou de propósito, exibindo a chave falsa do carro que comprou online para se exibir. Menina, a conta para aqui, se faz favor. O Rui acenou, chamando o empregado em voz alta. A sua voz ecoou pelo restaurante, para que todos à sua volta soubessem que ele era um magnata, que não precisava de olhar para os preços. O empregado correu, de cabeça baixa, com uma pasta de cabedal preta contendo uma fatura interminável. Sim, senhor. O total para os senhores é de 1.500 euros. O restaurante já ofereceu as bebidas e as sobremesas. Ao ouvir o valor de 1.500 euros, a dona Aurélia hesitou. O sorriso no seu rosto desvaneceu-se. 1.500 euros por um almoço era mais de meio ano da sua pensão. A Bruna continuava de olhos postos no telemóvel, ocupada a responder aos comentários de admiração dos seus amigos virtuais. Quanto ao Rui, ele acenou com a mão, com um ar indiferente, o rosto inalterado. Para ele, 1.500 ou 15.000 euros não faziam diferença. Afinal, o dinheiro não saía do seu bolso. Pague com o cartão. Traga a máquina TPA sem fios. Pagamos aqui na mesa. É mais conveniente. O Rui disse, com um ar arrogante, tirando da carteira que eu lhe ofereci no seu aniversário, o cartão de crédito empresarial, preto e brilhante. Ele segurou o cartão entre 2 dedos e estendeu ao empregado com um ar de orgulho. O empregado rapidamente inseriu o cartão na ranhura do TPA e digitou o valor. A máquina fez um som, o ecrã ficou vermelho e a mensagem transação recusada, cartão bloqueado apareceu. O empregado franziu o sobrolho, olhou para o Rui e sorriu sem graça. Desculpe, senhor. A máquina diz que há um erro no cartão. O sistema informa que o seu cartão está bloqueado. Tem outro cartão? Ou será que a rede está com problemas? Que erro? O meu cartão VIP tem um plafond de 50.000 euros. Como é que pode dar erro por causa de míseros 1.500? Tente outra vez. Que raio de serviço é este? As vossas máquinas são um lixo. O Rui franziu a testa, resmungando, começando a sentir-se um pouco embaraçado quando as pessoas da mesa ao lado se viraram para olhar. O empregado tentou uma segunda vez, e uma terceira. O som agudo da máquina continuava a exibir a mesma mensagem impiedosa de cartão bloqueado. A atmosfera arrogante à mesa começou a dissipar-se, dando lugar a um embaraço sufocante. A dona Aurélia parou de palitar os dentes e levantou-se, os olhos a piscar enquanto olhava para o filho. A Bruna também largou o telemóvel, com uma expressão de espanto. O Rui começou a suar em bica. Ele enfiou apressadamente a mão na carteira e tirou o segundo cartão, o meu cartão principal que ele tinha roubado. Tome, use este. O outro deve estar bloqueado porque não o uso há muito tempo. Este não precisa de código. O Rui gritou, tentando salvar a pouca dignidade que lhe restava, mas o resultado foi o mesmo. Os 3 cartões que ele apresentou, incluindo os 2 adicionais e o principal, foram todos impiedosamente recusados pela máquina TPA. O embaraço transformou-se em pânico. O rosto do Rui passou de vermelho a pálido. Ele gaguejou, as mãos a tremer enquanto remexia a carteira vazia, à procura de algum dinheiro, mas não havia uma única nota de valor. Vendo a atitude suspeita e embaraçada do cliente, o dono do restaurante, um homem de meia idade com tatuagens nos braços e ar de local, aproximou-se do balcão com uma expressão ameaçadora. 2 nesta terra de turismo, ele já estava habituado a clientes que comiam e não pagavam, que só queriam aparências. Então, meu caro, a minha máquina esteve a manhã toda a processar milhares de euros de grupos de turistas, e agora, quando chega a sua vez, dá erro nos 3 cartões. Resumindo, tem dinheiro para pagar ou está a pensar em dar o calote? A voz do dono do restaurante ressoou,
e ele bateu com força na mesa. A louça tremeu. Vários empregados corpulentos aproximaram-se lentamente, cercando a mesa da família. A dona Aurélia assustou-se e agarrou-se ao braço do Rui, a tremer, com a voz embargada. Ó Senhor, por favor, nós viemos de férias a um restaurante tão chique, não nos falta dinheiro. Deve ser um erro do banco. Rui, liga já a Leonor. Rápido, diz-lhe para transferir o dinheiro. A Bruna, com o rosto pálido, encolheu-se na cadeira, sem se atrever a respirar fundo. O Rui, a tremer, pegou no telemóvel, as mãos desajeitadas a marcar o meu número. A humilhação estava estampada no seu rosto contraído. A sua fachada de magnata desmoronou-se, revelando a sua verdadeira natureza de parasita encurralado em plena luz do dia. Eu estava sentada de pernas cruzadas numa cadeira de vime na varanda, a deitar calmamente água a ferver num bule de barro. O aroma do chá, misturado com um toque de jasmim, espalhava-se pelo ar, dissipando o cheiro a medicamentos. O Diniz já não tinha febre depois de tomar o remédio. Dormia profundamente no sofá da sala. O ambiente estava estranhamente silencioso e pacífico. O silêncio antes da tempestade. O telemóvel na mesa de vidro começou a vibrar violentamente. No ecrã, apareciam as palavras "Meu amor". O nome que o Rui, há 3 anos, tinha mudado no meu telemóvel para provar o seu amor. Olhar para aquelas palavras agora só me dava náuseas. O toque soava, insistente e desesperado, como um animal encurralado a debater-se. Não atendi logo. Bebi lentamente um golo de chá quente, sentindo o amargo na ponta da língua, que depois se tornava doce. Esperei que o primeiro toque terminasse e que o segundo começasse para estender a mão, deslizar o dedo para atender e ligar o altifalante. Que raio de brincadeira é esta, Leonor? Estás maluca? Por que é que o cartão está bloqueado? Desbloqueei eu já. Queres matar-me a mim e a minha mãe? A voz do Rui gritava do outro lado, cheia de raiva, pânico e uma humilhação mal contida. Ao fundo, ouvia-se o barulho de uma multidão, o tilintar de pratos e os insultos de um homem desconhecido. Pousei a chávena na mesa. A minha voz era plana, sem qualquer emoção. O cartão é meu. O dinheiro é meu. Eu bloqueio-o. Algum problema? Como é que falas assim? Foste tu que ligaste ao banco para bloquear? Liga já a desbloquear. Transfere imediatamente 1.600 euros para a conta do restaurante X. Agora mesmo estão a fazer um escândalo. A minha mãe está com a tensão alta. O Rui gaguejou, gritando. Ele tentou dar-me ordens, como costumava fazer. Ele ainda pensava que eu era a Leonor estúpida, que com uns gritos correria a pagar-lhe as contas. Do telemóvel, a voz estridente da dona Aurélia interrompeu o filho, aguda como unhas a arranhar vidro. Sua nora desgraçada, estás a revoltar-te? Queres deixar a tua sogra morrer nesta terra? Ou transferes o dinheiro já ou quando eu voltar arranco-te a cara. Expulso-te de casa. A voz chorosa da Bruna intrometeu-se. Leonor, ajuda-nos, por favor. Eles querem bater no Rui. Transfere o dinheiro depressa, por favor. Eu ri-me. Um riso alto, satisfeito e selvagem. O meu riso ecoou pelo altifalante, agudo como punhais a apunhalar o falso orgulho daquelas pessoas do outro lado. Eles ficaram imóveis. Os insultos da dona Aurélia pararam. Talvez não esperassem que a pessoa que sempre baixava a cabeça e aguentava tudo se risse da sua desgraça. Do que te estás a rir? Estás doida? Transfere o dinheiro. Depressa. O Rui sibilou por entre os dentes. Inclinei-me para o telemóvel e articulei cada palavra, clara e decidida. O meu tom estava carregado da amargura de uma mulher que já não sentia nada. Ouçam bem, bando de parasitas. O dinheiro é meu. O cartão está em meu nome. Foram passear e esbanjar, a pedir lavagante e mariscadas, a gastar o meu dinheiro sem sequer me dizerem uma palavra, deixando-me doente em casa a tomar conta do vosso filho. Agora que comeram até encher, querem que eu pague? Se foram passear com o meu dinheiro sem me convidar, então vão lavar pratos para pagar a dívida. E tu, mãe, se és tão boa, chama os teus amigos agiotas para salvarem o teu filho de ouro. Tu, sua desgraçada. A voz da dona Aurélia engasgou-se. As palavras não saíam. Leonor, não sejas assim.
Eu sou teu marido, o Rui gritou, tentando salvar a face. Marido, um tipo que rouba o cartão da mulher, que conspira com a irmã para falsificar assinaturas e hipotecar a empresa da mulher para pagar dívidas de jogo, não merece ser um animal de estimação, quanto mais um marido. Assim que terminei de falar, o outro lado ficou em silêncio. Apenas se ouvia a respiração ofegante e aterrorizada do Rui. Ele percebeu, ele sabia que eu tinha descoberto o segredo terrível naquela gaveta mal fechada. O pânico de não ter dinheiro para pagar a refeição não era nada comparado com o terror de ter o seu crime exposto. Bom trabalho a lavar a louça. Carreguei no botão vermelho. A chamada terminou. Sem hesitar, deslizei o dedo pelo ecrã, bloqueei o número do Rui, o da Dona Aurélia e o da Bruna, cortando todas as ligações, toda a esperança de ajuda daquele bando de sanguessugas. O telemóvel voltou a ficar quieto na mesa. Levantei a chávena de chá e bebi o último golo. O chá estava frio, mas o seu sabor doce e profundo nunca me soube tão bem. Enquanto eu desfrutava da paz na minha vivenda, em Albufeira, o pesadelo da família da Dona Aurélia estava apenas a começar. Sem o meu apoio, sem o cartão mágico de crédito ilimitado, a sua fachada de alta sociedade desmoronou-se como um castelo de cartas atirado a um caldeirão de óleo a ferver. Depois de eu desligar e bloquear os números, o Rui ficou paralisado no meio do restaurante, o rosto pálido, a suar em bica. Ele tentava ligar-me vezes sem conta, mas a única resposta que obtinha era a voz automática e sem alma da operadora. O dono do restaurante, o homem tatuado, perdeu a paciência. Fez sinal a 2 empregados corpulentos, que se aproximaram, agarraram a camisa de marca do Rui pelo colarinho e arrastaram-no para o meio do salão. Então, a tua mulher rica já transferiu o dinheiro? Se não tens dinheiro, tiro-te a roupa, amarro-te e atiro-te para a rua para toda a gente ver a tua cara. Um pedinte a querer armar-se em rico a comer lavagante. O dono rosnou e deu-lhe uma bofetada sonora na cara. A bofetada não foi muito forte, mas foi o suficiente para estilhaçar a falsa dignidade de um homem habituado a mandar. O Rui levou a mão ao rosto e recuou, a tremer, sem ousar dizer uma palavra. A Dona Aurélia, ao ver o seu filho querido ser agredido, ficou desesperada e atirou-se para a frente. Socorro, socorro! Estão a matar um homem. Não batam no meu filho. Nós pagamos. Nós pagamos. Pagar com quê? Onde está o dinheiro? O dono olhou-a de lado. A Dona Aurélia, a tremer, tirou o pesado fio de ouro de 2 onças do pescoço, o fio que eu, com sacrifício, lhe tinha oferecido no seu aniversário. Agora, ela entregava-o com as 2 mãos ao dono do restaurante. Aqui está, um fio de ouro de lei. 70 gramas de ouro maciço, vale milhares de euros. Ainda faltam 20. E tu aí, o teu telemóvel? O dono apontou para a Bruna, que se encolhia a um canto. A Bruna começou a chorar. Ela agarrou-se ao seu iPhone 15 Pro Max de titânio. Era a sua ferramenta de exibição, o seu bem mais precioso, que ela tinha acabado de comprar a prestações com o meu nome no mês anterior. Não, senhor. O meu telemóvel não. Sem o meu telemóvel não consigo viver. Ela chorava e gritava, como se lhe estivessem a tirar a vida. Se não o entregas, levo-te a mala de marca. Um dos empregados aproximou-se, sabendo que não conseguia manter. Lu, a Bruna, de dentes cerrados, chorando, entregou, a tremer, o seu telemóvel topo de gama ao dono. Depois de avaliarem o telemóvel e obrigarem a Bruna a pagar a sua conta iCloud, eles finalmente deixaram a família sair, não sem antes lhes dirigirem uma série de insultos. As 3 pessoas que de manhã saíram de um táxi com ares de realeza, agora arrastavam-se, desgrenhadas, os rostos pálidos, sob o sol escaldante de Albufeira. Arrastaram-se a pé até ao resort de 5 estrelas, a 2 quilômetros de distância, sem se atreverem a chamar um táxi, porque não tinham um único cêntimo no bolso. O Rui caminhava de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém. A Bruna chorava e lamentava-se por ter perdido o telemóvel. E a Dona Aurélia, por pena do fio de ouro, por humilhação e raiva, amaldiçoava-me sem parar com as palavras mais venenosas. Mas o azar ainda não os tinha largado. Mal chegaram à recepção do luxuoso resort,
a tentar refugiar-se no ar-condicionado para fugir da realidade humilhante, uma recepcionista com um sorriso profissional parou-os. Boa tarde, senhores. Peço desculpa, mas o quarto da vossa família está temporariamente bloqueado. A transação de calção com o cartão de crédito que forneceram esta manhã foi recusada pelo banco, pois o cartão foi bloqueado de emergência. Por favor, efetuem o pagamento em dinheiro ou com outro cartão para podermos desbloquear o quarto. A voz da recepcionista era doce e suave, mas para ele soou como um trovão. O Rui caiu de joelhos sobre o balcão de mármore. Sem dinheiro, com o telemóvel penhorado, o ouro entregue, com que é que ele ia pagar a diária de mais de 500 euros naquele paraíso? Não houve milagre. Os seguranças do resort exigiram firmemente que a família fizesse as malas e saísse. Foram literalmente postos na rua, com as suas malas de roupa de marca, expulsos como se fossem vigaristas. O preço da falsa aparência, da exploração descarada, estava agora a ser pago. O relógio marcava 11 da noite. A vivenda estava mergulhada num silêncio profundo, apenas quebrado pelo som dos insetos no jardim. O Diniz dormia profundamente depois do último biberão. Fiz um café fresco, abri as janelas da sala para deixar entrar a brisa noturna e sentei-me silenciosamente no sofá de couro, à espera. Um carro preto parou silenciosamente em frente ao portão. Um homem de camisa branca, com uma pasta de couro, saiu do carro. Era o Arthur, o meu advogado e consultor jurídico da empresa, e também um antigo colega de faculdade. Ao receber o meu telefonema de emergência às 10 da noite, o Arthur não fez muitas perguntas. Apenas me disse para preparar todos os documentos e que estaria lá em breve. Abri a porta ao Arthur. Ele entrou e olhou para mim com um misto de preocupação e admiração. O Arthur sabia melhor do que ninguém o quão arduamente eu tinha trabalhado para manter a empresa e também sabia o quão podre era a fachada familiar que eu sempre tentei manter. Estás bem, Leonor? O Arthur pousou a pasta de couro na mesa de carvalho escura e sentou-se na cadeira em frente. Estou ótima. Nunca estive tão lúcida. Empurrei uma chávena de café quente na sua direção e entreguei-lhe o dossiê que encontrei no armário da Bruna à tarde. Vê isto. Foi o que encontrei por acaso no meio do lixo da minha querida cunhada. O Arthur bebeu um pequeno golo de café, pôs os óculos de aros de metal e começou a examinar os papéis sob a luz amarela do lustre. O silêncio era tal que eu conseguia ouvir o farfalhar do papel enquanto o Arthur virava as páginas. Quanto mais lia, mais as sobrancelhas do experiente advogado se franziam. A sua expressão passou de concentrada a espantada e, finalmente, a uma indignação visível. Meu Deus, Leonor, isto não é brincadeira. Sabes quantos anos de prisão valem estes papéis? O Arthur levantou a cabeça e olhou para mim. A sua voz tornou-se grave e séria. É por isso que te chamei à meio da noite. Quero saber exatamente por quanto tempo a lei pode prender esta gente. Recostei-me na cadeira, entrelacei as mãos. O meu olhar estava frio como gelo. O Arthur espalhou os 3 contratos sobre a mesa e bateu com o dedo nas assinaturas falsas e nos carimbos vermelhos. Primeiro, o empréstimo com juros de agiota da Bruna. A Bruna usou o teu cartão de cidadão, falsificou a tua assinatura para pedir um empréstimo de mais de 100.000 euros. Isto é crime de falsificação de documento, previsto no artigo 256, B do Código Penal. Juntamente com o crime de burla qualificada, previsto no artigo 218, Vero. O valor da fraude superior a 50.000 euros enquadra-se na pena mais alta. A pena para Bruna não será inferior a 7 a 10 anos de prisão. Ele parou por um momento a observar a minha reação. Vendo que eu continuava imóvel, o Arthur apontou para o segundo contrato. Segundo, e mais grave, o contrato de penhor de 15% das cotas da empresa. O Rui, sendo uma pessoa de dentro, sabia do cofre, roubou o carimbo da empresa, falsificou a tua assinatura para penhorar as cotas e garantir a dívida da irmã. O Rui é cúmplice, com um papel ativo, violando gravemente o Código das Sociedades Comerciais e o Código Penal. O Rui também enfrentará uma pena semelhante pelos crimes de burla e abuso de confiança. O teu marido cavou a sua própria sepultura. Eles podem alegar que isto é uma disputa de bens conjugais? Perguntei.
com a voz calma, mas já a analisar todas as brechas legais. De modo algum. O Arthur abanou a cabeça com convicção. A empresa é um bem teu anterior ao casamento. Esta casa também era tua antes de casares. O Rui não consta no registro comercial, não tem uma única cota legal. O ato de carimbar e falsificar assinaturas é um crime penal claro, não há qualquer elemento civil ou de casamento e família aqui. As provas são demasiado evidentes. Se apresentares este dossiê às autoridades, dentro de 48 horas, será emitido um mandado de detenção. Eu assenti. Os meus lábios curvaram-se num leve sorriso. Perfeito. Prepara-me a queixa-crime. Quero que o processo seja impecável, sem lhes dar qualquer hipótese de negação. E mais, abri a gaveta da mesa de centro e tirei uma folha A4 que tinha preparado ao anoitecer. Revê este pedido de divórcio. Pedido de divórcio unilateral, sem bens comuns, sem filhos em comum, sem litígio. Deixarei que ele assine no dia do seu juízo final. O Arthur pegou no pedido de divórcio e olhou para mim com um olhar complexo. Leonor, és mais forte do que eu pensava. Pensei que por causa da honra da família, ia ceder e tolerá-los. A minha tolerância morreu com este aviso de dívida. Apontei para o dossiê. Para remover um tumor, é preciso sentir dor uma vez. É melhor do que deixá-lo metastizar até aos ossos. A jogada legal estava preparada. Agora só precisava de esperar que os ratos miseráveis voltassem para receber a sua sentença. Naquela noite, dois extremos opostos desenrolavam-se, separados por centenas de quilômetros, mas ligados pela lei do karma. Em algum canto de Albufeira, depois de serem expulsos do resort de 5 estrelas, a dona Aurélia e os seus filhos arrastavam as suas bagagens, caminhando desanimados pela marginal ventosa na escuridão da noite. Sem dinheiro, não conseguiam apanhar um táxi, nem sequer pagar um hotel modesto. Por fim, com as pernas exaustas, acabaram por se refugiar numa pensão reles e úmida, num beco mal cheiroso com o cheiro a lixo e a maresia. O quarto era apertado, com apenas 2 camas de solteiro a ranger, o cheiro a mofo do colchão misturado com o odor, a urina de uma casa de banho que nunca era devidamente limpa. Nas paredes, algumas baratas rastejavam. Mal entrou no quarto. A dona Aurélia desabou na cama. O hábito de dormir em colchões de látex na minha vivenda tornava este ambiente miserável insuportável para o seu corpo envelhecido. O vento frio do mar soprava pela fresta da janela de vidro solta. A dona Aurélia ficou pálida, começou a tremer e a vomitar. Tinha apanhado um forte resfriado. Meu Deus, vou morrer. A minha cabeça dói como se me estivessem a martelar. Rui, vai comprar-me um remédio, senão morro. A dona Aurélia gemia, agarrando a cabeça. Onde é que arranjo o dinheiro? Achas que tenho 1 cêntimo que seja? O Rui gritou, frustrado, puxando os cabelos. Estava louco de humilhação e desespero. A Bruna, sentada encolhida a um canto da cama, ouviu o irmão gritar e também se irritou. A culpa é tua. Armaste-te, Henrico. Não consegues sequer usar um cartão de crédito. Para que é que serves? Ainda por cima perdi o meu telemóvel novo. És um inútil. Cala-te. A culpa é tua por teres contraído dívidas com agiotas. Foi por tua causa que tive de roubar o carimbo da empresa para a Leonor descobrir e bloquear os cartões. Se eu for preso, levo-te comigo, sua víbora. O Rui gritou e avançou para dar uma bofetada na Bruna. Bate, bate. Sem a Leonor, não passas de um farrapo, um homem que vive às custas da mulher. A Bruna gritou, desafiadora. A discussão, os insultos, os gemidos da dona Aurélia a culpá-los, tudo se misturava numa confusão nojenta naquele espaço apertado e mal cheiroso. Eles começaram a atacar-se, a morder-se, o egoísmo a vir ao de cima quando encurralados. Entretanto, na minha vivenda em Lisboa, no silêncio da noite, eu lutava contra outro pesadelo. O Dines voltou a ter febre alta de repente. Desta vez a temperatura subiu para 39,5 graus. Ele teve uma ligeira convulsão, o rosto vermelho, a respiração quente e ofegante. Entrei em pânico. Atirei o dossiê legal para o lado e apressei-me a pôr-lhe um pano na boca para ele não morder a língua. O meu coração apertou-se. O meu ódio pela família do meu marido podia ser profundo como o mar,
Mas a vida de uma criança de 3 anos inocente era um limite moral que eu nunca ultrapassaria. Peguei no Diniz, enrolei-o rapidamente num cobertor fino e corri para a garagem. Conduzia-o mesma pela noite, pelas ruas desertas de Lisboa, até as urgências do Hospital da Luz. Passei a noite em branco. Sentei-me na beira da cama do hospital, a segurar com força a pequena mão do Diniz, cheia de agulhas de soro. O menino gemia e delirava, chamando pela mãe Bruna. De cada vez que isso acontecia, eu acariciava-lhe suavemente a testa, limpando o suor da sua têmpora, a acalmá-lo. A tia Leonor está aqui. Porta-te bem. A tia Leonor está aqui. Olhando para o seu rosto infantil e debilitado, senti uma amargura profunda. A sua mãe biológica, a esta hora, devia estar ocupada a amaldiçoar o irmão e a chorar pelo seu telemóvel caro, deixando o seu próprio filho a sofrer no hospital com uma mulher que não era da sua família. A consciência daquela gente já tinha sido comida pelos cães há muito tempo. Na manhã do terceiro dia, o sol nasceu através da janela do quarto de hospital de luxo. O Diniz já não tinha febre. A sua respiração estava regular e o seu rosto rosado. Soltei um suspiro de alívio, levantei-me e espreguicei-me depois de uma noite mal dormida. Não podia abandonar o menino, mas também não tinha tempo para ficar ali para sempre. Fui à recepção do hospital e contratei uma enfermeira particular para cuidar do Diniz 24 horas por dia. Depois de dar todas as instruções, peguei na minha mala, fui para o parque de estacionamento, liguei o meu Mercedes e fui direta para casa. A criança estava segura. Agora era hora de voltar para terminar a limpeza do lixo deixado pelos adultos. Às 8 da manhã em ponto, uma carrinha de uma empresa de limpeza profissional parou em frente ao portão da vivenda. O chefe de equipa, um homem de meia-idade despachado, trouxe consigo 6 funcionários de uniforme. Abri a porta, cruzei os braços no meio da sala, apontei para as escadas que levavam ao primeiro andar e ordenei friamente: limpem tudo. Recolham toda a roupa, objetos pessoais, malas, sapatos das 3 pessoas que estão nos 3 quartos. Metam tudo em caixas de cartão, sem necessidade de separar, mas não deixem absolutamente nada que lhes pertença nesta casa. Os móveis, a televisão, o frigorífico são meus, deixem ficar. Limpem apenas o lixo que eles trouxeram e as coisas que eu lhes comprei. Rápido, em 3 horas tem de estar tudo pronto. Os funcionários assentiram e espalharam-se imediatamente pelos quartos, a trabalhar rapidamente. O som da fita cola a ser rasgada ecoou, rasgando a atmosfera sufocante que pairava sobre a casa há anos. Caminhei pelo corredor, a ver os funcionários a enfiar a roupa espalhafatosa da minha sogra, os vestidos vulgares e baratos da Bruna e a pilha de artigos de marca que eu tinha comprado para disfarçar a falta de classe do Rui em caixas de cartão castanhas. Olhando para aqueles objetos, que antes eram tão estimados e agora eram atirados sem cerimônia para as caixas, senti uma ironia ridícula. A sua fachada de luxo era, no final, tão barata como aquelas caixas. Mas não parei por aí. Telefonei a um serralheiro. 20 minutos depois, ele chegou. Pedi-lhe para desativar todo o sistema de fechadura inteligente da porta principal e do portão, para apagar todas as impressões digitais, desde a do Rui e a da sua mãe e irmã, e para mudar todas as palavras passe. O som eletrônico do painel soou como uma melodia de libertação. A partir daquele momento, nenhum parasita poderia entrar livremente por aquela porta. Para garantir que a rede estava bem apertada, telefonei a uma empresa de segurança profissional. Perto do meio-dia, 2 homens altos e fortes, com mais de 1,80 de fato preto, óculos escuros e auscultadores, apareceram no meu portão. A vossa missão é vigiar este portão a partir de hoje à tarde. Se aparecerem 3 pessoas, uma mulher idosa, um homem e uma mosca varejeira mal vestida a fazer escândalo, não os deixem entrar. Deixem-nos ficar do lado de fora. Se tentarem vandalizar, podem imobilizá-los como acharem necessário. Pagarei o dobro do vosso serviço. Tirei 2 maços de notas direitas e entreguei-lhes. Os 2 seguranças assentiram e posicionaram-se de cada lado do portão como 2 estátuas de pedra. Terminado o trabalho, voltei para dentro. O cheiro a mofo e a umidade do quarto da Bruna e o cheiro a tabaco barato do Rui
tinham sido eliminados pelos produtos de limpeza com aroma à cidreira. Respirei fundo, sentindo o ar puro da liberdade. Entrei na casa de banho, abri a água quente e lavei todo o cansaço e a doença dos últimos dias. Em frente ao espelho, prendi o cabelo num coque alto, apliquei uma base perfeita, pintei os lábios com o meu batom vermelho mais poderoso e vesti um vestido de seda preto justo ao corpo. A rainha tinha limpo o seu reino. Agora era só sentar-se a beber chá e esperar que os traidores voltassem para receber a sua sentença. Enquanto eu desfrutava tranquilamente de uma música de jazz suave na sala impecavelmente limpa, a viagem de regresso a Lisboa da Dona Aurélia e dos seus filhos era um verdadeiro inferno. Na manhã do terceiro dia em Albufeira, depois de uma noite terrível naquela pensão miserável, os três foram postos na rua pelo dono por não terem dinheiro para pagar. O fio de ouro da Dona Aurélia e o iPhone 15 da Bruna tinham sido penhorados no restaurante no dia anterior. O Rui não tinha um único cêntimo, por isso tiveram de ir, de cara baixa, até a estação de autocarros. Arrastaram-se para implorar a uma empresa de autocarros que fazia a rota Faro-Lisboa para os deixar viajar à borla. A Bruna teve de penhorar o seu relógio inteligente falso para conseguir 3 bilhetes da pior classe. Não era um autocarro de luxo, mas sim um veículo velho que apanhava passageiros pelo caminho. O autocarro de 29 lugares estava apinhado com mais de 40 pessoas. O calor abafado do meio-dia algárvio, misturado com o cheiro a suor azedo, o fumo do cigarro do motorista e o odor a vômito dos sacos de plástico pendurados nos assentos. A Dona Aurélia, habituada a entrar num carro com o ar-condicionado já ligado pela nora, foi enfiada num assento rebatível desconfortável junto à porta. O autocarro parava e arrancava bruscamente a cada paragem para apanhar passageiros. O pó da estrada entrava-lhe pelo nariz. A Dona Aurélia estava pálida, agarrada a um saco de plástico, a vomitar sem parar, a bilis a sujar-lhe o vestido de seda colorido que ela tinha vestido para ir à praia. Meu Deus, como é que eu vou sobreviver a isto? É tudo por causa daquela cadela da Leonor, daquela nora desgraçada. Quando eu chegar a casa, vou arrancar-lhe a pele. Vou obrigar o Rui a esbofeteá-la, a expulsá-la daquela casa. A Dona Aurélia vomitava e ofegava, a boca a não parar de me amaldiçoar com as palavras mais venenosas. Na sua mente limitada, ela ainda acreditava que a vivenda era do filho e que eu era apenas uma nora insolente que precisava de ser disciplinada com violência. Sentada logo atrás, a Bruna, com o cabelo desgrenhado e o rosto suado e amarrotado, parecia um macaco a comer gengibre. Sem o seu telemóvel para navegar na internet, sem música para ouvir, ela tinha de suportar o barulho ensurdecedor dos passageiros. Rui, faz alguma coisa. Vais deixar a mãe e eu passarmos por esta humilhação. Quando chegares a casa, tens de lhe tirar os cartões, proibi-la de sair. Se eu tiver de andar neste autocarro de lixo outra vez, mato-me. A Bruna gritou, batendo com a mão nas costas do assento do Rui. O Rui, o homem vaidoso, estava agora espremido entre uma mulher gorda com um cesto de galinhas vivas e um velho a tossir. A sua camisa de marca estava amarrotada, suja de pó e suor. Ao ouvir os gritos e as queixas da mãe e da irmã, ele apenas cerrou os dentes, os olhos vermelhos de raiva e frustração. O Rui não respondeu, não por se sentir culpado, mas porque um medo vago, mas gelado, o percorria. Ele lembrava-se da minha declaração fria ao telefone no dia anterior. Ele sabia que eu tinha aberto aquela gaveta. Achas que não quero rasgá-la em pedaços? Calem-se e deixem-me em paz. O Rui virou-se e gritou com a Bruna. A voz rouca. O desespero fez vir ao de cima a sua natureza rude e cobarde. Ele não sabia o que o esperava quando a porta de casa se abrisse. Sabia apenas que este autocarro barulhento o estava a levar diretamente para a tempestade que ele próprio tinha provocado. Os parasitas estavam a caminho de volta, esfarrapados, sujos, famintos e exaustos, sem saberem que o ninho que pretendiam recuperar se tinha transformado numa fortaleza de aço. 5 da tarde, o sol forte do verão começava a suavizar, dando lugar a tons de vermelho que desciam sobre a zona das vivendas perto do Tejo. Eu estava sentada de pernas cruzadas no sofá junto à grande janela da sala, a rodar lentamente um copo de vinho tinto
os olhos calmamente fixos no portão principal através do sistema de câmaras que tinha acabado de mandar instalar. A peça divertida estava prestes a começar. Um táxi velho e barulhento parou em frente ao portão de ferro forjado e dourado da minha casa. Do carro, saíram 3 figuras a cambalear. Olhando pelo ecrã da câmara, quase me ri em voz alta. Se não soubesse, pensaria que eram 3 mendigos profissionais que tinham acabado de chegar de uma favela qualquer. O Rui com o cabelo despenteado, a camisa desabotoada a mostrar o peito sujo. A Bruna com o rosto pálido e a maquilhagem esborratada de suor, a arrastar uma mala de marca riscada. E o pior de tudo, a Dona Aurélia, de cabelo emaranhado, a andar aos tropeções, com a mão na anca, a resmungar sem parar. Mas os seus resmungos pararam de repente quando levantaram a cabeça e olharam para o portão. Depararam-se com uma cena aterradora. Uma montanha de caixas de cartão baratas, seladas com fita cola, empilhadas junto ao muro. Em cada caixa, escrito a marcador vermelho, estava: coisas do Rui, coisas da mãe Aurélia, coisas da Bruna. A Dona Aurélia arregalou os olhos, o seu mal-estar desapareceu. Ela atirou o saco de plástico para o chão e correu, cambaleando, em direção à pilha de caixas. Meu Deus, o que é isto? A minha roupa, os meus vestidos. Quem se atreveu a empacotar as minhas coisas e a deitar, lá para a rua? Ela gritou como um porco a ser abatido, rasgando a fita cola de uma caixa. Mal a abriu, a roupa barata que costumava usar caiu, misturada com roupa interior suja. A Bruna gritou, atirou a mala para o lado e correu para outra caixa. Meu Deus, as minhas malas, a minha maquilhagem. Leonor, sua desgraçada, atreves-te a deitar as minhas coisas para a rua. Ela gritava, com lágrimas e ranho a escorrer-lhe pelo rosto, numa miséria total. O Rui ficou paralisado por 5 segundos. A humilhação de ser exposto em público fez-lhe o sangue subir à cabeça. Ficou vermelho de raiva, cerrou os punhos e correu em direção ao portão de ferro, pronto para o pontapear. Leonor, sua cabra, abre a porta. Tiveste a coragem de um leão para expulsar o teu marido e a tua sogra. Aparece aqui. Ele gritou. A sua voz rouca ecoou pela rua. Mas antes que o seu pé tocasse no portão, os 2 seguranças, altos como gigantes, saíram da pequena guarita. Eles, frios e impassíveis, estenderam os braços musculosos e barraram o caminho do Rui. Peço-lhe que se afaste. Esta é uma área privada. É proibido entrar. Um deles disse, com uma voz grave e ameaçadora. Quem são vocês, seus cães? Eu sou o dono desta casa. Abram a porta. Saiam da frente ou parto-vos a cara. O Rui tentou afastar o segurança, mas enganou-se. O segurança agarrou-lhe o pulso com uma mão, torceu-o e empurrou-o com força. Estrondo. O Rui desequilibrou-se e caiu de nariz no asfalto, o joelho a bater com força no chão. Ele gritou de dor, uma figura patética e humilhada. Nesse momento, eu carreguei no comando. Clique. O sistema de fecho elétrico abriu-se e o pesado portão de ferro deslizou para os lados. Eu saí, lenta e orgulhosa. Os meus sapatos de salto alto Christian Louboutin batiam no chão de pedra, produzindo um som agudo e regular. Vestia um elegante vestido de seda preto, o cabelo preso num coque alto, os lábios pintados de um vermelho vivo, com um sorriso trocista. Parei no degrau mais alto, cruzei os braços e olhei de cima para as 3 pessoas que se arrastavam no meio do seu próprio lixo, com um olhar de desprezo, como se estivesse a ver percevejos. Já voltaram? Divertiram-se com o meu cartão? Bando de parasitas. A minha voz soou suave e doce, mas o seu poder de ferir era como 1000 agulhas envenenadas a atingi-los em cheio. Ao ver-me aparecer, deslumbrante e arrogante, o Rui levantou-se a cambalear do chão, o rosto vermelho de raiva, em parte pela queda dolorosa, em parte pela fúria de ver a sua mulher usar seguranças para o atirar para a rua como lixo. O seu orgulho de homem patriarcal e incompetente foi esmagado. Ele apontou para mim com o dedo a tremer, a voz a silvar por entre os dentes, a espumar da boca. Tu, sua louca, contrataste estes marginais para agredirem o teu marido? Eu sou o teu marido. Esta casa é minha. Eu tenho residência aqui.
Atreves-te a atirar as coisas da minha mãe e as minhas para o portão. Não tens medo do que as pessoas vão dizer, que te vão chamar uma nora malcriada, uma mulher descarada? Deixa a minha mãe entrar em casa já. Ao ouvir o filho gritar, a dona Aurélia pareceu ganhar novas forças. Ela recorreu imediatamente à sua arma secreta, a que as mulheres ignorantes usam quando perdem a razão. Fazer-se de vítima. Ela não se levantou, simplesmente atirou-se para o chão de asfalto. Bateu com as mãos no chão, esperneou, abriu a boca e gritou desesperadamente, com um volume capaz de rebentar os tímpanos de qualquer um. Socorro, vizinhos, socorro, venham ver esta nora que o diabo carregue. Ela acha que tem dinheiro e humilha a sogra. Contrata bandidos para espancar o marido até ele cuspir sangue. Ela quer matar-me para ficar com o dinheiro e fugir com outro. Ó céus, a casa do meu filho, e ela atreve-se a expulsar-nos. Vizinhos, ajudem-nos, por favor. Enquanto gritava, ela despenteava o cabelo já emaranhado, as lágrimas e o ranho a escorrer-lhe falsamente pelo rosto. Os seus gritos estridentes atraíram imediatamente a atenção. Alguns portões das vivendas vizinhas abriram-se. Algumas empregadas e vizinhos curiosos espreitaram, a cochichar. A Bruna, ao ver isto, juntou-se ao coro, a chorar. Leonor, não sejas tão má. A minha mãe está a morrer, e tu expulsas-la. És sequer um ser humano? Um espetáculo barulhento, nojento e dramático foi montado por eles à porta da minha casa. Se fosse a Leonor do passado, certamente, por vaidade e medo do que os vizinhos diriam, teria aberto a porta à pressa para os calar. Mas a Leonor de agora achou ridículo. Deixei-os gritar. Fiquei de braços cruzados, imóvel como um iceberg, a observar com o olhar mais piedoso a peça barata daqueles macacos de circo. Esperei que a dona Aurélia ficasse rouca de tanto gritar, a tossir por falta de ar, e que o Rui começasse a olhar em volta, envergonhado, para finalmente falar. A minha voz não era alta nem agressiva, mas cada palavra era afiada e clara, desfazendo todas as suas desculpas. Já acabaram o espetáculo? Curvei os lábios. Então, agora ouçam com atenção. Desci um degrau e apontei para o Rui. Dizes que esta casa é tua. Chama-a pelo nome, a ver se ela responde. A escritura está em meu nome. É um bem meu anterior ao casamento. Desde o azulejo do chão, ao prato de comida que vocês enfiam na boca todos os dias, tudo é pago com o meu suor e as minhas lágrimas. Tens residência aqui apenas porque eu tive pena, e te deixei registrar-te numa zona central para te exibires. O teu título de diretor de pacotilha também foi comprado com o meu dinheiro. Não contribuíste com um único cêntimo para esta casa, com que direito te proclamas dono? O Rui abriu a boca para responder, mas eu interrompi-o. Cala-te. O direito de marido? Um homem cobarde que vive às custas da mulher, que rouba o cartão de crédito da mulher para sustentar a família inteira a comer lavagante. Quando o cartão foi bloqueado, foi humilhado e teve de entregar os seus bens para pagar. Um parasita como tu merece ser um verme. Não ouses dizer que és meu marido. Virei-me para a dona Aurélia, que estava estatelada no chão, e sorri com desdém. E tu, mãe, gostas de gritar para toda a gente ouvir, não é? Grita mais alto. Deixa-me dizer-te que a tua nora não está a roubar a casa do teu filho, mas sim a tua querida filha e o teu filho de ouro que estão a conspirar para roubar os meus bens. Sabes o que a tua filha, que tu tanto mimas, andou a fazer nas minhas costas? A dona Aurélia parou de chorar. Olhou para mim, confusa, e depois para a filha. A Bruna, a esta altura, estava pálida como a morte. O barulho e a confusão foram subitamente abafados por uma aura de frieza que emanava das minhas palavras. O aquecimento estava feito. Agora era hora de dar o golpe de misericórdia. O espaço em frente à vivenda estava agora tão silencioso que se podia ouvir a respiração ofegante do Rui e o farfalhar das folhas secas arrastadas pelo vento no passeio. Os olhares curiosos dos vizinhos já não se focavam em mim com pena, mas sim naquelas 3 pessoas com um misto de desconfiança e desprezo. Não me dei ao trabalho de discutir mais. Palavras com gente sem escrúpulos não valem nada. Abri a minha mala Hermès preta, que trazia ao ombro,
e tirei lentamente um dossiê de fotocópias grosso que o advogado Arthur me tinha preparado na noite anterior. Aproximei-me do portão, levantei a mão e atirei os papéis ao ar. Os documentos que eram a sentença de morte para a liberdade deles caíram como notas de dinheiro falso num funeral, espalhando-se sobre as caixas de cartão, caindo diretamente na cara do Rui, junto a Dona Aurélia e aos pés da Bruna. Olhem bem, seus ratos de esgoto. A minha voz era fria, como a de um juiz do inferno a ditar uma sentença. O Rui franziu o sobrolho e, desajeitadamente, apanhou um papel do chão. A Bruna também pegou, a tremer, noutro que caiu junto à sua mala. Mal viram o título e os números a negrito no papel. As pupilas dos dois irmãos dilataram-se. Os olhos do Rui arregalaram-se, os lábios a tremer, a gaguejar. Como é que tu... Era a fotocópia do contrato de empréstimo com juros de agiotas, no valor de mais de 100 mil euros. A mutuária era Bruna Antunes, com a minha assinatura falsificada. E para o Rui, o que saltou à vista foi o contrato de penhor de 15% das cotas da L.M. Consultores, com o carimbo vermelho da minha empresa. E, claro, também com a minha assinatura falsificada, com a sua cumplicidade. Rui, ela descobriu tudo. Ela sabe. A Bruna tremia, as pernas cederam e ela caiu no asfalto. O papel na sua mão tremia ao ritmo da sua respiração em pânico. A arrogância e a insolência habituais daquela praga tinham desaparecido, deixando para trás a figura de uma burlona prestes a ser presa. A Dona Aurélia não sabia ler muito bem, mas ao ver o pânico e a palidez dos seus filhos, sentiu o perigo iminente. Levantou-se a cambalear e agarrou a roupa do Rui. O que é isso, filho? O que dizem esses papéis? Diz-me. Aproximei-me do portão e olhei diretamente nos olhos aterrorizados do Rui. Anunciando de forma clara, a Bruna usou o meu cartão de cidadão e falsificou a minha assinatura para contrair um empréstimo de 100 mil euros com agiotas. O senhor Rui Antunes roubou a combinação do cofre, o carimbo da empresa, e falsificou a assinatura da diretora para garantir o empréstimo. O crime de falsificação de documentos, mais o de burla qualificada. O meu advogado já verificou tudo. A pena mínima para cada um é de 7 anos, a máxima de 15. As provas originais já as entreguei à polícia judiciária. Vocês não têm como destruir as provas. Leonor, por favor. O Rui caiu de joelhos. A sua postura arrogante e autoritária de há 10 minutos desmoronou-se. Juntou as mãos, as lágrimas a começar a brotar de medo da punição da lei. Eu errei. Fui um tolo. Por favor, pelo nosso casamento, retira a queixa. Pelo nosso casamento. Ri-me amargamente e cuspi no chão essa falsa afeição. O nosso casamento era para eu ficar doente em casa enquanto tu gastavas o meu dinheiro para sustentar a tua família inteira. Lamento, mas não tenho o hábito de fazer caridade a ladrões. Dito isto, meti a mão na mala e tirei o último papel. Um papel fino, mas com o poder de cortar para sempre o laço que me prendeu durante 5 anos. Os papéis para o divórcio por mútuo consentimento. A minha assinatura já estava lá, bem visível. Atirei o pedido através das grades do portão, que caiu aos pés do Rui, juntamente com uma caneta. Assina. Se colaborares e assinarmos o divórcio por mútuo consentimento sem partilha de bens, posso considerar escrever uma carta. Se assinares agora, posso considerar escrever uma carta a pedir a redução da tua pena em tribunal. Caso contrário, prepara-te para apodrecer na prisão. A escolha é tua. Assinas ou vestes, o fato às riscas. Todo o barulho desapareceu, restando apenas o choro aterrorizado da Bruna e o rosto petrificado da minha sogra. A purga estava completa, a bomba tinha explodido e o sangue dos parasitas finalmente tinha de ser derramado para pagar pelos seus crimes. O ambiente em frente à vivenda estava agora tão tenso que parecia faltar o ar. O vento da tarde soprava pela rua asfaltada, arrastando algumas folhas secas, num som arrepiante. O Rui continuava de joelhos no chão, a segurar o pedido de divórcio, fino mas pesado como uma grilheta. Não se atrevia a levantar a cabeça para me olhar. O corpo todo tremia-lhe, os dentes a bater uns nos outros. Ele sabia que a sua assinatura agora
Decidia se teria alguma clemência ou se morreria na prisão. A dona Aurélia, que há poucos minutos se batia no peito e se queixava aos céus, estava agora em silêncio. Sentada no chão, os seus olhos turvos e arregalados fixavam-se na minha assinatura falsificada na fotocópia do contrato. Embora não percebesse de leis, a sua experiência de vida de mulher gananciosa foi suficiente para sentir o cheiro da morte. E a Bruna? A praga destruidora estava agora encolhida ao lado da sua mala riscada. As lágrimas manchavam-lhe o rosto. A boca murmurava pedidos de ajuda sem esperança. Eu estava no topo das escadas, a bainha do meu vestido de seda preto a esvoaçar ao vento. Que irônico! O espetáculo daquelas 3 pessoas, que antes se gabavam de serem os donos da casa, agora a rastejar aos meus pés, rodeados por caixas de lixo seladas com fita cola. Então, a caneta ficou sem tinta? Ou a tua mão ficou paralisada? A minha voz era fria, quebrando o silêncio mortal. Deixa-me lembrar-te que as provas originais já estão na mesa da polícia judiciária. Se assinares por pena, dou-te um papel a pedir clemência. Se não assinares, dou-te a pena máxima. Escolhe. O Rui olhou para mim, os olhos vermelhos, cheios de súplica cobarde. Leonor, minha mulher, por favor, deixa-me uma saída. Eu mudo-me, devolvo-te a casa, faço o que quiseres, mas não me mandes para a prisão. A minha mãe é idosa. Quem cuidará dela sem mim? Cala-te! Gritei. A minha voz não era alta, mas cortante como uma faca. Quando conspiraste com a tua irmã para roubar o carimbo da minha empresa, pensaste em mim? Quando gastaste o meu dinheiro para te exibires em Albufeira, pensaste em mim? E agora usas a tua mãe idosa como escudo. Tem um pingo de vergonha. Vendo o filho encurralado, a dona Aurélia arrastou-se até ao portão, agarrou-se às grades e ergueu o rosto enrugado, a chorar. Leonor, peço-te, desculpa. Fui cega, não soube educar os meus filhos. Pela nossa convivência de tantos anos, perdoa-os. Olhei diretamente nos olhos da minha sogra e sorri com um desprezo profundo. Convivência de tantos anos, trataste-me como nora ou como uma vaca leiteira. Quando eu estava doente, insultavas-me por ser velha e não conseguir engravidar. Quando eu ganhava dinheiro, consideravas que era do teu filho. Ensinaste a tua filha a enganar. Ensinaste o teu filho a roubar. Com que direito me pedes para ter consideração? Ao ouvir as minhas palavras cortantes, a dona Aurélia engasgou-se. As lágrimas falsas secaram-lhe no rosto, dando lugar a um desamparo e humilhação profundos. Mas o meu castigo não terminou aí. Olhei para a Bruna, encolhida a um canto, e calmamente dei-lhe mais uma martelada. Ah, esqueci-me de te dar uma boa notícia, minha querida cunhada. Levantei o telemóvel e toquei no ecrã. Recusei-me a garantir a tua dívida de 100.000 euros. E, para mostrar o meu espírito de colaboração com os teus amigos agiotas, há 15 minutos, enviei-lhes a tua localização exata. Devem estar a chegar em 5 minutos para te fazer uma visita. Ouvi dizer que eles são muito eficientes. Ou te cortam uma mão ou te atiram ácido. Fica aí à espera. Mal terminei de falar, a Bruna, como se tivesse levado um choque elétrico, soltou um grito agudo. Ah, não, por favor. Eles matam-me. Rui, ajuda-me. Mãe, salva-me. O medo dos agiotas superou as suas últimas forças. Levantou-se de um salto, agarrou a roupa da dona Aurélia, o rosto pálido como a morte. Mãe, foge. Foge depressa, mãe. Eles vão matar-me. A dona Aurélia, ao ouvir falar em agiotas, facas e ácido, também ficou aterrorizada. O seu instinto de sobrevivência cobarde superou o amor maternal. Levantou-se. Sem se importar com as caixas de roupa de seda e malas falsas, pegou no seu saco de plástico roto e correu como se a sua vida dependesse disso. A Bruna atirou a mala e correu atrás da mãe, a chorar e a gritar, a esconder-se num beco escuro do outro lado da rua. O Rui, ao ver a mãe e a irmã a fugir, entrou em pânico total. As suas mãos tremiam. Ele agarrou a caneta, fechou os olhos e assinou o pedido de divórcio, atirando-o por entre as grades. Depois, correu, cambaleando, atrás da mãe e da irmã, como um cão vadio a fugir com o rabo entre as pernas, deixando para trás uma montanha de pertences inúteis.
Apanhei o pedido de divórcio com a assinatura trêmula do Rui. A caligrafia torta e desbotada refletia a sua falta de caráter. Limpei o pó do papel e guardei-o cuidadosamente na mala. Fechem o portão. Fiz sinal aos 2 seguranças. O portão de ferro fechou-se lentamente, com um som seco, encerrando para sempre a minha vida de nora humilhada. Lá fora, as figuras dos 3 parasitas desapareceram na esquina. Eles fugiam dos agiotas, mas não sabiam que a rede da lei já os cercava por todo o lado. A peça de teatro na rua tinha acabado. O próximo ato seria encenado atrás de grades frias. Virei-me e entrei em casa, os meus saltos a ecoar no chão de pedra. Esta noite, vou oferecer a mim mesma uma boa noite de sono. Os dias seguintes passaram a uma velocidade vertiginosa, varrendo todos os vestígios daquela família da minha vida. O pedido de divórcio foi rapidamente aceite pelo tribunal, pois não havia disputa de bens nem filhos em comum. Quanto ao processo criminal, a fuga da Bruna durou apenas 3 dias, antes de ser apanhada pela polícia numa pensão Helles nos arredores da cidade, faminta, suja e em pânico por ser perseguida por agiotas. Fui chamada pela polícia judiciária como vítima para o confronto e para completar o processo. Ao entrar na sala de interrogatório, deparei-me com uma cena patética dos 2 irmãos. A Bruna usava roupas amarrotadas, o cabelo colado ao rosto pálido e encovado. As suas mãos estavam presas por algemas frias. Sentado em frente, o Rui, em liberdade provisória, mas proibido de sair da sua área de residência para colaborar com a investigação, não parecia muito melhor. A sua aparência robusta e o ar de diretor tinham desaparecido, substituídos por olhos fundos, barba por fazer e uma postura curvada e cobarde. Quando o inspetor pediu para esclarecer os motivos e o processo de falsificação dos documentos, a verdadeira natureza daquela família de sangue foi exposta de forma descarada e nojenta. Senhor inspetor, isto é uma injustiça. Eu não sei de nada. A Bruna, ao ver-me entrar com o inspetor, começou a chorar e a gritar, as lágrimas a correr-lhe pelo rosto. Foi tudo Rui que me instigou. Eu sou apenas uma mãe solteira. Não percebo nada de empresas nem de carimbos. Foi ele que me disse para usar os dados da Leonor. Ele prometeu que roubaria o carimbo da empresa para garantir o meu empréstimo. Disse que o dinheiro da cunhada mais tarde seria nosso, que não precisávamos de pagar. Fui enganada pelo meu próprio irmão, senhor inspetor. Ela negou tudo, atirou todas as culpas para cima do irmão, na esperança de obter uma pena mais leve. A estrutura familiar de amor e apoio, o princípio de que irmãos são como braços e pernas que a minha sogra tanto apregoava, agora perante o tribunal e as grades, valia menos que um pedaço de papel. Ao ouvir a irmã a acusá-lo, o Rui arregalou os olhos, o sangue subiu-lhe ao rosto, bateu na mesa com força, esquecendo-se de que estava na esquadra, e gritou, sua víbora, estás a cuspir veneno? Tu, com as tuas dívidas de jogo, com os agiotas a quererem cortar-te os tendões à porta de casa. Tu vieste de joelhos chorar e implorar para eu roubar o carimbo para tu falsificares os contratos e te salvares. E agora dizes que fui eu que te instiguei? És um animal. Tu é que és um animal. És um cobarde. Se não tivesses aberto o cofre, se não tivesses carimbado os papéis, como é que eu conseguia? Tu também gastaste o meu dinheiro em festas e saídas. Não és nenhum santo. A Bruna gritou de volta, os olhos injectados de uma raiva selvagem, como um animal encurralado a atacar o seu próprio bando. Silêncio, os arguidos que tenham atenção ao vosso comportamento. A voz do inspetor soou, firme, batendo com o dossiê na mesa, o que fez com que os 2 irmãos se calassem de imediato. Eu estava sentada em frente, de braços cruzados, encostada à cadeira, a observar calmamente a cena de canibalismo entre eles. Sem raiva, sem satisfação, apenas um desprezo profundo a percorrer-me as veias. Era esta a família que eu tinha sacrificado a minha juventude, o meu suor e as minhas lágrimas para sustentar? Pessoas dispostas a vender a própria família para se salvarem. E, no entanto, à minha frente, eles sempre representaram o papel de familiares mais próximos, unidos para me esmagar. A mim, a forasteira. Virei-me para o inspetor. A minha voz era plana e clara. Senhor inspetor,
Todas as câmaras de segurança que filmaram o Rui Antunes a abrir o cofre às 2 da manhã para tirar o carimbo foram extraídas e estão na PEN que entreguei. A perícia caligráfica também já tem resultados. Eu sou a proprietária legal da empresa e dos bens. Exijo que a lei seja aplicada com rigor, sem qualquer acordo ou retirada de queixa. Ao ouvir-me, o Rui desabou sobre a mesa, como um balão a esvaziar-se, as mãos a agarrar o cabelo desgrenhado. E a Bruna. Ela escondeu o rosto nas mãos algemadas. O choro engasgado na garganta transformou-se em soluços de desespero. Dias depois daquele confronto, recebi uma notificação do tribunal. O tribunal emitiu oficialmente a sentença de divórcio. A assinatura trêmula do Rui no pedido de divórcio tinha surtido efeito. Saí do tribunal de família numa manhã de outono soalheira em Lisboa. Com a fina folha da sentença na mão, respirei fundo, sentindo um peso de 1000 quilos a ser retirado do meu peito. Eu, Leonor Mota, 36 anos, oficialmente solteira, oficialmente de volta a ser a dona da minha própria vida. Aquele homem miserável foi completamente apagado da minha vida, sem qualquer ligação legal ou emocional. O livro de dívidas foi pago. Agora era a vez do karma se abater sobre eles. A queda dos parasitas foi mais rápida e brutal do que eu imaginava. Sem a minha proteção, sem o dinheiro sujo a abrir caminho, a fachada de alta sociedade que o Rui tanto se esforçou por construir, desmoronou-se rapidamente, revelando a sua verdadeira natureza de inútil e incompetente. Após o escândalo e o divórcio, o Rui tentou agarrar-se ao seu cargo de diretor de vendas numa imobiliária de média dimensão. Ele gabava-se aos parentes de que era um gênio, que ganhava milhões, mas esqueceu-se de um pormenor. Esse cargo foi conseguido porque eu investi uma grande quantia de dinheiro na empresa, obrigando o presidente a dar-lhe o lugar. Todos os meses, as suas metas de vendas também eram inflacionadas com o dinheiro da minha empresa para criar resultados falsos e alimentar a sua vaidade. Assim que recebi a sentença de divórcio, ordenei imediatamente ao advogado Arthur que retirasse todo o investimento daquela imobiliária e cancelasse todos os contratos de parceria. O presidente da empresa, que já não gostava da arrogância e incompetência do Rui, ao perder a minha fonte de rendimento, despediu-o nessa mesma tarde. Ele foi expulso do escritório pelos seguranças com uma caixa de cartão contendo alguns pertences. Exatamente como eu o expulsei da minha vivenda, sem qualificações reais, sem competências e com uma pena suspensa a pairar sobre a sua cabeça, ele tornou-se um desempregado, sem eira nem beira. A dona Aurélia e o Rui tiveram de procurar um sítio para viver. Sem dinheiro, foram obrigados a alugar um quarto miserável com menos de 15 quadrados, num beco úmido e cheio de ratos, nos subúrbios de Lisboa. O quarto com telhado de zinco era um forno durante o dia e gelado à noite. O cheiro a esgoto misturava-se com o cheiro a mofo das paredes a descascar. O contraste brutal entre a vivenda de 300 quadrados com chão de carvalho e este buraco de rato era uma bofetada na sua arrogância. O dinheiro acabou. A comida diária tornou-se um pesadelo. A dona Aurélia, habituada a sentar-se de pernas cruzadas no seu sofá de luxo, a dar-me ordens para cozinhar iguarias, agora tinha de, com sacrifício, procurar trabalho para ganhar o pão de cada dia. Mas, com mais de 50 anos e sem profissão, ela só conseguiu um emprego a lavar pratos num pequeno restaurante no início do beco. Numa tarde de chuva, eu estava sentada no carro à espera de um parceiro de negócios, quando testemunhei, por acaso, uma cena de justiça divina. A dona Aurélia, com roupas de nylon velhas e um avental de plástico sujo, estava agachada junto a um monte de pratos e talheres gordurosos e a cheirar a peixe. As suas mãos, que antes eram cuidadas com os cremes caros que eu comprava, estavam agora inchadas, enrugadas e vermelhas por causa dos detergentes. Ela, desajeitadamente, deixou cair um prato de porcelana, que se partiu em 1000 pedaços. A dona do restaurante, uma mulher rude e agressiva, correu para fora, de mãos na anca, a insultar. Lá, sua inútil, velha e desajeitada. Trabalhas devagar como uma tartaruga, quem é que te aguenta? Os pratos da minha casa são caros. Se partiste este, hoje desconto-te no teu salário. Se não consegues trabalhar,
Vai para casa viver às custas dos teus filhos. Aqui não há lugar para inúteis. A dona Aurélia ficou paralisada, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, misturando-se com a chuva e a espuma do sabão. Ela apanhou, a tremer, cada caco, a gaguejar um pedido de desculpas inaudível. Aqueles insultos cruéis eram tão parecidos com as palavras que ela me dirigia antigamente. Inútil, parasita, lenta, era o karma em ação. A flecha que ela me atirou tinha voltado para se cravar no seu coração envelhecido e amargo, mas a tragédia daquela família não terminou com a lavagem de pratos. Cerca de uma semana depois, enquanto eu bebia o meu chá da tarde no escritório, o advogado Arthur telefonou-me com uma notícia chocante. A polícia judiciária emitiu um mandado de detenção para o Rui Antunes. A investigação revelou que o Rui não era apenas cúmplice da Bruna, mas também conspirava com agiotas, fornecendo informações sobre os meus bens, na tentativa de lhes entregar a vivenda para pagar a dívida. O plano foi descoberto, as algemas frias prenderam-lhe as mãos. Levaram-no numa carrinha celular em frente ao seu bairro de Lata. Dizem que, quando a polícia leu o mandado, a dona Aurélia desmaiou no meio de uma poça de água suja. A filha presa, o filho também. Sem ninguém a quem se agarrar, sem ninguém a quem culpar. O ninho de intrigas daquela mulher gananciosa finalmente desmoronou-se, indo pelo cano abaixo. Desliguei, sorri suavemente e bebi um golo de chá perfumado. Tudo estava a seguir o seu curso. Quando a Bruna e o Rui foram presos, a única pessoa que ficou desamparada no meio da tempestade do karma foi o Dines, a pobre criança de 3 anos, a vítima mais inocente da peça podre dos adultos. A dona Aurélia, depois da prisão do filho, entrou em pânico e exaustão total. Sem dinheiro, sem apoio, ela própria a lutar com pilhas de pratos gordurosos por uma refeição, como é que ela teria a capacidade e o amor para cuidar de uma criança em crescimento? O seu egoísmo veio ao de cima e ela começou a rejeitar o Dines. Alguém me contou. Ela deixava o menino passar fome, gritava com ele para descarregar a sua raiva e até dizia aos vizinhos que o ia abandonar à porta de um orfanato porque era caro alimentá-lo. A mãe dele está presa, que vá para um orfanato para não dar mais despesas. Ao ouvir isto, o meu coração apertou-se. Eu sentia nojo e ódio profundo pelos adultos daquela família, mas não podia virar as costas àquela criança. Ele tinha passado os seus pequenos braços à volta do meu pescoço durante a febre. Tinha me chamado tia Leonor com a sua voz inocente. O meu ódio foi resolvido pela lei, mas deixar uma criança inocente afogar-se na lama dos pecados da sua mãe deixaria a minha consciência para sempre inquieta. Decidi intervir. Não adotei o Dines. Separei claramente o sentimento da linhagem. Adotá-lo significaria continuar ligada à sua mãe e avó no futuro, e eu não permitiria que nenhuma parasita se agarrasse mais à minha vida. Falei com o advogado Arthur. Trata dos procedimentos para contactar a organização Aldeias de Crianças SOS ou um centro de acolhimento privado de renome, com serviços de qualidade. Eu criarei um pequeno fundo fiduciário em meu nome e transferirei uma quantia mensal para cobrir todas as despesas de subsistência, saúde e educação do Dines até ele fazer 18 anos. A única condição é que toda a informação sobre o patrocinador seja mantida em segredo absoluto da família da dona Aurélia. Ela só precisa de saber que uma organização social levou o menino e ponto final. Sentei-me em frente ao Arthur no seu escritório. A minha voz era firme, mas o meu olhar estava pensativo. O Arthur olhou para mim com um profundo respeito. Leonor, tu realmente admiras-me. Poucas mulheres que passaram por uma traição tão cruel conseguem manter a cabeça fria e o coração no sítio certo. Tratarei dos procedimentos imediatamente. O menino terá um ambiente excelente, longe da educação deturpada da sua avó. Poucos dias depois, com a ajuda discreta das autoridades e da organização de acolhimento, e com a minha intervenção financeira secreta, a dona Aurélia assinou rapidamente o termo de renúncia ao poder paternal, entregando o Dines às aldeias de crianças. Ela assinou o papel num piscar de olhos, livrando-se de um fardo sem derramar uma única lágrima de pena. No dia em que a organização foi buscar o Dines, eu estacionei o carro ao longe, escondida atrás dos meus óculos de sol escuros.
Observei a pequena figura do menino, perdida num casaco demasiado grande. Ele, obedientemente, deu a mão à educadora, sem chorar, apenas virando a cabeça de vez em quando para olhar para o beco lamacento com olhos confusos. Sorri levemente. Uma lágrima rara escorreu-me pelo rosto. Vai, meu menino. O teu futuro não pode ser enterrado neste lixo. Cresce e torna-te um homem de bem. Não sejas como a tua mãe ou o teu tio. Sussurrei no silêncio do carro. Engatei a mudança, acelerei e o carro deslizou suavemente pela estrada. A partir daquele momento, fechei para sempre o livro velho, bolorento e cheio de vermes, chamado Família do meu marido. O Dines estava seguro, os traidores estavam presos. O meu coração já não sentia ódio nem preocupações. O céu de Lisboa hoje estava límpido, um azul profundo que anunciava o renascimento radiante de Leonor Mota. 3 anos depois, após um longo e exaustivo processo judicial, o juiz leu a sentença final, com um som seco e firme, pondo fim a qualquer esperança dos réus. O tribunal condenou a arguida Bruna Antunes a 8 anos de prisão pelos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. O arguido Rui Antunes foi condenado a 6 anos de prisão como cúmplice, sendo ambos obrigados a indemnizar todas as partes lesadas. Eu estava sentada na primeira fila, destinada à vítima, com um fato branco feito à medida, impecável. A minha expressão era calma e altiva. Não precisei de olhar para sentir o desespero nos olhos do Rui e o grito de terror da Bruna. Na audiência, a dona Aurélia soltou um grito e desmaiou. Em apenas 1 ano, ela parecia ter envelhecido 20 anos, o cabelo completamente branco, o rosto enrugado como uma maçã seca, sem qualquer vestígio da sogra arrogante de outrora. O preço da ganância e da crueldade foi finalmente pago com justiça. Saí do tribunal sem olhar para trás. Eles eram o passado. Naquela noite, o salão VIP de um dos restaurantes mais luxuosos de Lisboa, à beira do Tejo, brilhava com luzes de cristal e estava repleto de rosas brancas. A música de jazz suave misturava-se com o tilintar dos copos dos convidados. Era a minha festa de aniversário de 36 anos. Não havia o barulho dos parentes falsos, não havia palavras mordazes, apenas a presença dos meus funcionários dedicados, dos meus parceiros leais e de alguns amigos íntimos que estiveram ao meu lado durante a tempestade. Eu estava no centro da festa, com um vestido de seda vermelho poderoso, a segurar uma taça de champanhe borbulhante. Eu estava radiante, confiante. O sucesso emanava de cada sorriso, de cada olhar. A minha empresa, depois de remover os tumores parasitas, cresceu exponencialmente, as receitas triplicaram, e ao meu lado já não estava um homem cobarde e dependente, um homem alto, de rosto anguloso, com um olhar maduro e caloroso, aproximou-se. Ele era o diretor de um fundo de investimento que me cortejou durante meio ano com sinceridade e respeito absoluto. Ele pousou suavemente a mão na minha cintura e sorriu, sussurrando: "Parabéns, minha rainha." Toquei levemente o meu copo no dele. O sabor doce do champanhe desceu pela minha garganta. Olhei para as pessoas queridas à minha volta e depois para o Tejo, cintilante com as luzes da noite, do outro lado da janela. O meu coração encheu-se de uma paz serena. Houve um tempo em que pensei que me afogaria naquela sufocante fachada familiar. Mas ousei levantar-me, ousei pegar numa faca e cortar os tumores para reconquistar o meu direito a viver plenamente. A vida de uma mulher não consiste em agarrar-se a um casamento podre a qualquer custo, mas sim na coragem de deitar fora o lixo para poder brilhar por si mesma. O passado doloroso estava oficialmente encerrado. O capítulo da minha vida, a partir de hoje, será escrito apenas com a luz mais brilhante. Caros senhores e senhoras, a história da Leonor de hoje deixou-vos a pensar? Deixem os vossos comentários, partilhem os vossos sentimentos e não se esqueçam de gostar e subscrever o canal para ouvir as próximas histórias fascinantes. Obrigado por ouvirem. Desejamos-vos força para serem sempre donos das vossas vidas.